estrangeiros, cansados de andar. Procurando abrigo, a terra, o lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Somos o teu povo, Santa Nação, sacerdócio eterno e pó desse chão, Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Esse chão, Pai, faz o teu trono em nossa canção e lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Que possamos ouvir tua voz nos corações. Lança ao pó, faz o teu trono em nossa canção. Serri mudou-se com a família para o campo depois de viver numa grande cidade na Coreia do Sul. A mãe estava entusiasmada com a mudança. Mudar para aqui foi uma oração respondida, disse ela, mas Serri não tinha tanta certeza. Ela sentia-se triste porque teve que deixar os amigos na cidade. No campo, Serri aprendeu coisas novas. A mãe plantou uma horta e Serri e seu irmão mais novo cuidavam das alfaces, dos pepinos e do milho. Serri certificava-se de que os vegetais tinham água suficiente. Arrancava as ervas daninhas para que os vegetais tivessem espaço suficiente para crescer. Antes dela se dar conta, a horta estava cheia de longos pepinos verde escuro, cabeças redondas de alface verde claro e folhas verdes repletas de milho amarelo. Serri gostava imenso de comer vegetais frescos apanhados na horta.
A mãe disse-lhe que os vizinhos também gostariam de comer vegetais frescos. Sirri ajudou a apanhar pepinos, alface e milho para oferecer. Os vizinhos ficaram felizes por receberem os vegetais. Sirri sentiu-se bem quando eles sorriram e lhe agradeceram. Por vezes eles também ofereciam pão caseiro e vegetais em conserva. Por vezes ela voltava para casa com mais comida do que quando saíam. A Bíblia ensina que quanto mais partilhamos, mais recebemos. Provérbios 11:24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Mesmo assim, Sirri estava triste porque não tinha amigos da sua idade na igreja. A única criança que havia era o seu irmão. A mãe viu os olhos tristes de Sirri e sugeriu que ela orasse pelos colegas da escola e os convidasse para a escola cristã de férias na igreja. Sirri preparou convites especiais para dar aos colegas da turma, mas tinha vergonha de dar os convites. E se as crianças não forem? Não te preocupes, disse a mãe. Não te compete a ti convencê-los a ir à escola cristã de férias. Essa é função de Deus. Sirri e a mãe entregaram os convites aos colegas da turma. Nenhum sequer foi à escola cristã de férias, mas um dos meninos foi à igreja no sábado. O menino vivia com os avós e não sabia nada sobre Jesus. Não tinha amigos na escola. Ficou tão feliz por aprender sobre Jesus na igreja que disse logo que queria voltar todos os sábados. Em casa, a mãe de Sirri disse-lhe que, apesar de ninguém ter ido à escola cristã de férias, Deus tinha abençoado aqueles convites ao levar ao menino à igreja. Ele recebeu o último convite que tu distribuíste, disse a mãe. Sirri ficou encantada. Ele não teria conhecido Jesus se não tivéssemos distribuído os convites, disse ela. Naquela noite, ela fez uma oração especial pelo seu novo amigo. Querido Deus, obrigada por levá-lo à igreja, orou ela. Por favor, que ele e a sua família te possam conhecer e confiar em ti. Em nome de Jesus. Amém. Today I'm imagining myself as one of the Israelites, one of that great crowd of up to 1 million people that had come out of Egypt and were moving slowly towards the promised land. And they eventually came to Sinai. That's the mountain right behind me here, also known as Mount Horeb. And it's on Sinai that Moses went up the mountain and met with God. It's on Sinai. It's the one place where God actually wrote himself on those tablets of stone and presented them to Moses to bring down and to share with the people. And so this is a very powerful, very meaningful place to be. The Israelites were probably camped not right where I'm standing here because it's a bit narrow, but if you go over a little bit down the valley, it broadens out, and I'm sure there's space for all of those people and their flocks and for the miracles that were to happen to them. But you maybe wonder, why did God give the 10 Commandments at that very moment? We'd gone all the way from Genesis 3, when sin came into the world, up until now, without the need for commandments. There was natural law, there were issues that went on, there was clearly sin and repentance and the need. But here in Sinai, the people have come out of slavery. They have had 400 years, much of that time where they can't do what they want to do themselves, and while they have still worshipped the God of heaven, they have also been pushed towards all sorts of other directions. And in Egypt you will find there is a God for everything. You can worship a dung beetle, you can worship the sun, you can worship cats, and everything in between, the crocodiles in the river, everything is something to worship. And God wants his people to know that he is the one true God. He is the special God. He is the God of Israel, the God of creation, the God of everything. And so he says in Exodus chapter 20, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt and out of the house of slavery.
You are to have no other gods before me. And I think that's a very natural sequence when God is so much more powerful than all of these gods of the Egyptians. If he is that powerful, if he is powerful enough to part the Red Sea, if he is powerful enough to provide manna every morning so I've got food to eat, if he's powerful enough to lead me to freedom, why would I want to worship a dung beetle? Why would I want to worship a cat? Why would I want to worship a crocodile? I want to worship the true God of heaven. And so he then goes through with these lists of commandments, but really you can see them as a list of guidance. Why would I bow down to a graven image when I can worship the God of heaven? Why would I not want to take one day a week to especially spend time with God? It's wonderful here in this monastery that you specially spend time with God every day, and they have periods of quiet meditation, and I think it's great. For those of us that live in this fascinating world of technology, I have my phone here. It's totally useless. I can't contact my family because I have no internet. I have a time where I can just break away from the technology and can have a time of reflection. And that's what the Sabbath is about. Honor my father and mother. Why would I not when God is my heavenly Father? And the other commandments through there as well, just giving me positive guidance to live by. These aren't harsh commands. These aren't things to make life difficult for me. They are things that, as an Israelite coming out of slavery, having to relive and relearn certain values towards God and towards my fellow man, this is guidance for life. This is guidance that Jesus in the New Testament could then sum up very, very simply as love God, love your neighbor as yourself. Those are the principles that I really appreciate being able to live by. The ocean in his hand, who has numbered every grain of sand. Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold, our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore
Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, este lugar onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar muitos temas e, se quiser acompanhar estes temas, é só utilizar as plataformas digitais onde pode encontrar os outros programas, mas antes assista a este, de certeza que vai gostar. Vamos ter a oportunidade de continuar a estudar sobre o livro de Deuteronômio, um livro que foi escrito há muitos anos, no tempo em que o povo de Deus se encontrava no deserto, perto de entrar na Terra Prometida, muito perto da história que vivemos hoje. Hoje encontramos nesta terra que está doente, está com muitas dificuldades e estamos muito perto de entrar num lugar melhor. Por isso, da mesma forma que Deus fez uma revisão da matéria dada com aquele povo naquele lugar, estamos nós mesmos a fazer esta mesma revisão para nós. Temos tido convidados que nos têm ajudado a fazer esta revisão e hoje temos connosco uma convidada muito especial. Temos connosco a Inês. Olá Inês, por estares aqui. Olá Rita, bom dia. É um prazer estar contigo aqui para estudarmos a Bíblia, para estudarmos o livro de Deuteronômio. Eu aproveito também para dar os meus cumprimentos a todos aqueles que nos possam estar a ver e ouvir. Muito bem, obrigada por nós podermos contar contigo. E hoje já disseste, vamos falar sobre o livro de Deuteronômio e aquilo que eu gostava de perguntar ou pedir é que nos pudesses fazer um pequeno resumo deste livro, do que é que nós vamos ver no livro de Deuteronômio hoje e em especial no tema de hoje. Se quisesse assim poder fazer um resumo daquilo que vamos conversar, qual seria esse resumo? Com certeza. Então, nós hoje vamos nos dedicar ao estudo do livro de Deuteronômio, como já disse, mas mais especificamente ao capítulo 30 de Deuteronômio, nos seus 20 versículos, e desde já eu aconselho vivamente a que todos possam ler lá em casa este capítulo. É um capítulo em que Moisés está a dar das últimas palavras para o povo, pois ele em breve iria morrer e em breve eles iriam também entrar dentro da Terra Prometida. Aqui neste capítulo está também um projeto maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Agora está nas nossas mãos nós adotarmos este projeto para a nossa vida ou não. Ok, e então vamos já fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer, antes de nós começarmos a desenvolver o tema, é sempre ler a Bíblia e ler o texto que vai servir de base para aquilo que vamos conversar. Hoje, o texto base encontra-se no livro de Deuteronômios, no capítulo 30, como disseste, e é o versículo 19. Ao abrirmos as nossas Bíblias no capítulo 30, Deuteronômio, mais precisamente, versículo 19, vamos encontrar este seguinte versículo, o texto que diz: Os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Aqui vemos que Deus fala com o povo e lhe dá duas opções de escolha. Diz, olha, está na altura tu tomares uma decisão, fazeres uma escolha. E estas são dois lados. Mas como é que nós podemos ver o amor de Deus nesta vida, ou neste chamado a fazer uma escolha? Deus não nos programou para obedecer. Deus, na sua infinita sabedoria e no seu amor imenso por cada um de nós, Ele deu-nos a oportunidade de o amarmos ou não. E assim Ele também poderia ver se genuinamente o amávamos. E ontem eu ouvi um exemplo dado pelo meu sogro lá em contexto de igreja, que eu acho que ilustra muito bem esta questão do amor de Deus e de como nesta escolha está a oportunidade de escolher, está também o amor de Deus. Por exemplo, ele disse, eu casei-me com o Joel, não é? E se ele, para que eu fosse fiel a ele, todos os dias quando saísse de casa, me mantivesse fechada, sem poder contactar com ninguém. Tu achas que ele, ao final da vida dele, ele se sentiria feliz e genuinamente ele conseguiria dizer que eu lhe tinha sido fiel? E que tinhas amado? Claro que não. Claro que não. Porquê? Porque eu não teria tido a oportunidade de escolher amá-lo. E a mesma coisa aconteceu com os nossos primeiros pais lá no Éden. Deus deu-lhe a oportunidade de escolher. De um lado ele colocou, como falámos já no estudo anterior, todas as árvores do jardim, e do outro lado ele colocou a árvore da ciência do bem e do mal. Infelizmente os nossos primeiros pais fizeram a escolha errada, mas Deus não desistiu deles. Deus, o que é que Deus fez? Deus já tinha projetado um plano em que
Eles perderam, com essa má escolha, eles perderam o direito de comer da árvore da vida, que lhes permitiria ter vida eterna, não é? Mas Deus tinha arquitetado um plano que, através da morte de Jesus na cruz, desta graça que nós acabámos de ver num estudo anterior, nós poderíamos voltar um dia a comer dessa árvore e voltar a ter vida eterna. E a dualidade de escolhas não é só posta ou colocada para os nossos primeiros pais. Ela é uma constante ao longo de toda a Bíblia. E ela é sempre, para aqueles que gostam mais de português ou de lógica, ela é sempre colocada através de uma disjunção exclusiva. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou tu escolhes a vida, ou tu escolhes a morte. Já dizia o filósofo, quando eu decido não escolher, já aí mesmo eu estou a fazer uma escolha. Exatamente. Não é? Então, se eu não escolho a vida, eu automaticamente estou a escolher a morte. E tal qual um pai amoroso, que é talvez a imagem humana que se assemelha mais à de Deus, mas que ainda assim está quem? Exato. Não é? Deus nos dá as duas opções, mas vai mais além do que isso. Ele mostra as consequências das duas opções. E não só nos mostra as consequências, como Ele nos aconselha qual é a melhor opção a seguir. Por isso, nós jamais podemos dizer que fazemos a nossa escolha às escuras. E isso para mim é de um cuidado, de um amor, de um carinho da parte de Deus por nós, que é incrível. Isto é importante e isto ajuda-nos a perceber que temos a oportunidade de fazer escolhas. Mas nós olhamos para nós como seres humanos, ok? Vamos agora. Nós somos os seres mais inteligentes que existem aqui na base da Terra, não é? Somos aqueles que somos racionais, conseguimos pensar. E se Deus nos coloca lá o que é bom, o que é mau, então, em teoria, nós devíamos escolher sempre o que é bom. Mas a verdade é que nós olhamos para a nossa história e olhamos para a nossa vida pessoal, olho para a minha vida e muitas vezes eu escolho o caminho que me leva à morte. Pergunta é onde é que está a falha no sistema para que nós possamos viver assim e façamos estas escolhas? Muito bem, Rita, eu acho que aqui a falha está sempre em nós, não é? Isso temos a certeza e nunca em Deus. E a falha reside precisamente no nosso relacionamento com Deus. E eu podia até afirmar que a escolha correta, ou a nossa escolha, melhor dito, vai estar sempre, ou vai ser sempre determinada pelo conhecimento e relacionamento que nós temos do nosso bom Deus. E eu, como professora, gosto sempre de fazer a revisão das aulas anteriores e eu acho que nós podíamos fazer, porque já estamos no capítulo 30 de Deuteronômio, já estamos quase no fim, não é? Acho que podíamos fazer uma revisão de um estudo e do próprio livro de Deuteronômio que nos ajuda a entender esta questão do relacionamento. Porque se eu tivesse que resumir este livro em 3 palavras, por exemplo, as palavras que eu escolheria que seriam lembra-te, conhece, depois escolhe. Lembra-te de quê? O que é que Deus pediu para que o povo se lembrasse? Lembra-te daquilo que eu sou. Lembra-te de quem tu eras quando eu te encontrei. Lembra-te do que eu fiz por ti. Exato. Lembra-te de quem tu foste depois que eu te encontrei. E depois Ele pede para que nós o possamos conhecer. Conhece-me. Conhece a forma como realmente eu desejo te dar perdão. E esta parte de Deus estar sempre desejoso que nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos, ela vem nos primeiros versículos, inclusivamente do capítulo 30. E por isso Deus está sempre desejoso que nós o conheçamos e que a cada dia nós possamos falar com Ele. No fundo, o que eu quero dizer, Rita, é que nós o conheçamos, nós nos relacionemos com Ele e mediante isso nós possamos fazer a escolha. Ok, mas então esta é uma escolha que está ao nosso alcance, ou não? Está sem dúvida ao nosso alcance, mas eu posso dizer algo antes disso. Tu achas que com 1 ou 2 encontros fugazes durante a semana com o nosso Deus, eu poderia manter um relacionamento profícuo com Ele? Da mesma forma que era impossível com qualquer outro ser humano, não é? Claro. Então com Deus ainda mais. Claro, e por isso eu volto à minha questão inicial. Nós não conseguimos obedecer-lhe, ou seja, amá-lo e obedecer-lhe se nós não tivermos um relacionamento com Ele. E é óbvio que tu perguntaste-me se isso está ao nosso alcance. Nós podemos ler
no capítulo 30, versículo 14, que Deus diz ao povo: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, não era nada difícil para eles. Esta palavra da lei e do amar a Deus estava ao alcance do povo. Porquê? Porque eles tinham sido educados nesta lei de obedecer e amar a Deus. Isto era bem conhecido para os israelitas. Era ensinado desde a pessoa mais humilde até ao mais jovem. Isto era muitas vezes motivo de conversa entre eles e inculcado nos seus corações. Eles nem sequer tinham que fazer grandes viagens para alcançar conhecimento, como era a panagem dos sábios daquele tempo. Então ele, da mesma forma que disse isto ao povo, ele diz a ti, Rita, e a mim também. Será que nós não fomos educados nestas verdades? Eu não fui até uma determinada altura, porque eu só fui para a igreja adventista com 13 anos de idade. Mas há 30 anos que eu ouço estas verdades. E mesmo que não tivesse ouvido, hoje está ao nosso alcance todo o conhecimento de Deus. Basta que eu utilize o meu telemóvel e posso ter lá a minha Bíblia, eu posso lá ter todos os livros cristãos. Por isso eu acho que ninguém pode dizer que não faz a escolha correta por não conhecer. Ok, é necessário conhecer e nós vemos que na Bíblia e em especial em alguns versículos ajuda-nos a perceber, e Deus diz constantemente que devemos amá-lo e respeitar os mandamentos, amar e respeitar os mandamentos. E sabes, quando repetimos muitas coisas, elas tornam-se vazias. E nós precisamos de atualizar, não é? A forma de dizer isto, não dando uma receita mágica, porque ela não existe. A receita mágica é o contacto, como tu falaste, e a relação direta, não é? Mas como é que tu dizias? Como é que nós podemos, de alguma forma, dizer isto de outra forma? Amar a Deus, respeitar os mandamentos, como Ele diz constantemente. Como é que nós podemos dizer isto de uma forma que nos ajuda a perceber ou nos ajuda a agir mais de acordo com? Não só, eu acho que te posso dizer como é que se pode atualizar essa receita, mas também te posso dizer que às vezes nós podemos cair num engodo de pensar que se escolhermos a vida, ou seja, se escolhermos Jesus, porque o próprio Jesus afirma em João 16, salvo erro 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas num outro versículo mais à frente deste mesmo capítulo de João 16, 33, também diz que no mundo vós tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes podemos cair no engodo ao pensar que escolhermos a vida, podemos estar a viver uma vida tranquila até a nossa velhice, sem nos acontecer qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer conflito, qualquer doença. E isso não vai acontecer. Mas o que eu acho que estes textos nos querem dizer, e é a aprendizagem que nós podemos retirar do estudo desta semana, é que mesmo no meio das dores, no meio do cansaço que nós muitas vezes sentimos, no meio dos conflitos e das dificuldades, nós podemos sempre escolher a vida. E podemos escolher viver com Deus, não é? Óbvio. E a forma de escolher a vida é como? Ajudar-nos a perceber um bocadinho melhor. Eu vou-te já ajudar. Acho que a pessoa que me deu o melhor exemplo de como se pode escolher a vida no meio de tanta dificuldade foi a minha mãe. E peço-te permissão para contar em 2 ou 3 minutos a experiência da minha mãe. Em 2009, a minha mãe foi diagnosticada com um cancro de pulmão e já tinha 2 metástases quando foi descoberto. Ela, durante sensivelmente meio ano, ela fez tratamentos de quimio e radioterapia. Depois, como tu sabes, e é vulgar, ao final desse meio ano, há sempre uma reavaliação. Mas as notícias não foram animadoras, no caso da minha mãe. Para além dessas 2 metástases, o cancro já estava espalhado por todo o seu organismo. Já estava espalhado a nível ósseo, já tinha também metástases cerebrais. E a minha mãe também soube. E eu lembro-me que ela, durante dias seguidos, ela chorou muito. E quem não chora, não é? Nós não fomos criados para morrer. Exato, não faz parte da nossa natureza. Exatamente, morrer é contra a natura, como acabaste de dizer.
Mas lembro-me que depois de 2 dias, uma espécie de paz a invadiu. Eu lembro-me que na altura eu deixei de trabalhar durante o dia e só dava aulas durante a noite para ficar com ela, porque tínhamos medo que ela caísse ou outra coisa qualquer. E lembro-me que não dizíamos nada uma à outra, mas passávamos longos períodos de mãos dadas a ouvir hinos, nomeadamente, ou mais especificamente, por exemplo, de um grupo nosso brasileiro, dos Arautos do Rei, que se focavam muito na segunda vinda de Jesus, que se focavam muito na descrição da nova terra, que se focavam muito em todos esses pormenores que estão também nas promessas que Deus nos dá. E a minha mãe sempre teve um espírito de liderança muito, muito presente. E mesmo nessa altura, apesar da sua doença, ele não se fez... ele se fez sentir e ela quis, naquele momento, planear o seu funeral. E ela quis não só deixar o versículo da sua lápide, que se encontra em Isaías 40, 31, eu gostava de ler. Isaías 40. Que diz, mas os que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que escolhem a vida, não é? Aqueles que escolhem Jesus, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ela não quis só escolher o versículo da sua lápide, mas ela quis também escolher os hinos que iriam cantar-se no seu funeral. Eram hinos como primeiro, eu quero ver o meu Salvador, nós que estamos familiarizados com isso, ou há um país nas terras de Deus. Quis também escolher as pessoas que os fossem interpretar e que escolher inclusivamente a forma como o seu caixão se apresentava. Eu acho que ela, embora não fizesse isso de uma forma consciente, eu acho que ela quis mostrar no seu funeral, aquelas pessoas que ali fossem, que quem ali estava a ser sepultado foi uma pessoa que, apesar das dificuldades, apesar da doença, escolheu a vida e que morreu nas promessas de quem escolheu a vida. E por isso, no momento, eu gostava de me dirigir até a quem nos pudesse estar a ouvir lá em casa. Acho que, mesmo que nós estejamos a viver em dificuldades, mesmo que nós estejamos cansados, mesmo que nós estejamos no meio de um conflito, vale sempre a pena escolher Jesus. Vale sempre a pena escolher a vida, pela paz e pela esperança que Jesus nos confere. Escolher Jesus traz implicações importantes à nossa vida, porque escolher mas na vida e no momento nos encontramos, tomar esta decisão de escolher seguir um caminho diferente que a maioria escolhe, escolher a vida quando a maioria não escolhe, tem implicações. E eu queria que nos falasse um bocadinho das implicações que tem. Então, para o povo, o próprio Moisés lhes disse que se eles escolhessem a morte, não é? Aliás, vou começar antes por a vida, acho que devemos começar pelo positivo. Se eles escolhessem a vida, o que é que eles teriam? Eles teriam bênção para o próprio povo, como também toda a sua semente, não é? Ou seja, toda a sua descendência. Mas se eles escolhessem a morte, Rita, eles estão até a pôr em causa o plano da salvação, porque nós sabemos que Jesus viria da semente daquele povo, não é? E agora, transpondo para os nossos dias de hoje, se eu escolher a morte, eu estou a escolher concretamente a perda da minha salvação, não é? Mas é muito mais profundo do que isso, porque eu, ao escolher a morte, eu posso estar a influenciar outros a escolher a morte também. Se tu fores minha amiga, eu posso te influenciar a escolher a morte também. Posso influenciar a minha filha, o meu marido, os meus alunos. Mas se eu escolher a vida, eu posso também influenciar outros a escolher a vida. E já que estamos numa sociedade onde predominam os influencers, não é? É verdade. Os influenciadores, e normalmente os influenciadores, permite-me fazer esta analogia, estão associados a uma marca, não é? Há marcas que lhes pedem para que eles promovam a sua marca.
que alegadamente vão ser ouvidas pela sociedade. Chegam a muita gente, não é? Chegam a muita gente, ou a grupos específicos. Eu, como influenciadora de Jesus, eu não posso apregoar a marca de Jesus e não a usar. Há uma palavra que é urgente e que é básica para qualquer influenciador, que é a consistência. Eu tenho que ser consistente. Eu não posso apregoar Jesus e usar a marca de outros deuses na minha vida. Mais cedo ou mais tarde isso vai soar a falso e vai ser visível. Então eu tenho que usar a marca de Jesus, apregoá-la, respirar Jesus por todos os poros e então eu, com direito, eu vou conseguir dizer quais são os benefícios da marca de Jesus, as bênçãos da marca de Jesus na minha vida. E então vou ser uma boa influenciadora de Jesus. E agora eu queria te pedir uma coisa. Queria pedir que, no final, se tivéssemos que agarrar em tudo isto que falámos, se tivesse que lhes dar um conselho, pedir à pessoa, como é que tu punhas em prática tudo isto em 5 minutos? Eu fui mais ou menos dizendo como é que poderíamos pôr ou colocar em prática cada um dos aspectos que vimos no estudo desta manhã. Mas há um pormenor deste capítulo 30 de Deuteronômio que para mim foi delicioso. Não sei se tu, Rita, quando tu leste este capítulo, mas este capítulo utiliza 5 vezes o advérbio de tempo hoje. Ou seja, isto para mim é um pormenor delicioso. Neste hoje, ou seja, Deus está desejoso que nós façamos a nossa escolha hoje. É verdade. Hoje expressa a urgência que Deus tem em que façamos a nossa escolha. Hoje expressa que não há mais tempo para nós vacilarmos, porque nós não sabemos o nosso dia amanhã. Eu não sei se daqui a pouco eu perderei a minha vida. Então, eu não posso guardar para amanhã esta oportunidade de fazer a minha escolha. E isso eu tenho a certeza que é o que Deus quer para mim, para ti, Rita, e para todos aqueles que nos possam estar a ouvir. É que façamos a nossa escolha hoje e que a nossa escolha seja realmente pela vida. Ou seja, que a nossa escolha seja por Jesus, porque já aprendemos hoje quais são as consequências dessa escolha. Não é? É verdade. Obrigada, Inês, pela oportunidade de podermos partilhar estes momentos, podermos aprofundar este capítulo do livro de Deuteronômio. De certeza que vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos mais vezes para podermos desfrutar da palavra de Deus aqui no programa. Muito obrigada por nos chamares a fazer uma escolha hoje. Aí em casa, muito obrigada por fazer parte destes momentos que tivemos a oportunidade de passar aqui. Obrigada por ter estado connosco. Queremos continuar a influenciar corações a seguirem a Jesus. Queremos continuar a dar a conhecer aquilo que é a palavra de Deus e como ela pode influenciar a nossa vida. E queremos contar consigo para o poder fazer. Por isso, encontramos-nos já no próximo capítulo, no próximo episódio da nossa Escola Bíblica. Até lá! All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. All to Jesus I surrender.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deixemos, pois, as obras das trevas e sejamos revestidos das armas da luz, revestidos do Senhor Jesus Cristo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Paro para pensar nos desafios deste meu viver. Paro para ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda a prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda a prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda a prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda a prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia meu auxílio, teu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda a prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Boa noite. Estamos aqui neste último dia para que possamos juntos louvar também ao nosso Deus, e este é um momento de louvor. E o primeiro hino que cantamos realmente é a mensagem final ao longo de toda esta semana, que devemos manter-nos fiel a toda a prova. E devemos manter-nos fiéis a toda a prova porque nós temos um amigo maior.
Ao longo destes dias, temos ouvido sempre a mensagem de que Jesus é o nosso maior amigo. Somos justificados por causa dele. Podemos ter a vida eterna por causa dele. Por isso não há um amigo maior. Jesus é realmente o nosso amigo maior. Quando os problemas escurecem teu viver e o pecado toma conta, então só com Jesus tudo volta a brilhar. Um verdadeiro amigo nunca é tão grande. Jesus é o amigo maior. Jesus é o amigo maior. Alguém que me estende a mão na luz e na escuridão. Quão bom ter amigos assim. Jesus é o amigo maior. Quando o sorriso de alegria se desfaz e a tristeza toma conta, então só com Jesus tudo volta a sorrir. Um verdadeiro amigo nunca é tão grande. Jesus é o amigo maior. Jesus é o amigo maior. Alguém que me estende a mão na luz e na escuridão. Quão bom ter amigos assim. Jesus é o amigo maior. Alguém que te estende a mão na luz e na escuridão. Quão bom ter amigos assim. Jesus é o amigo maior. E sobre este amigo maior, temos estado a ter a oportunidade de ouvir falar ao longo desta semana, depois de tudo aquilo que ele fez por nós, e nomeadamente depois da sua morte, da sua ressurreição, dele ter ascendido ao céu e de estar ali a interceder por nós junto do Pai. Ele também nos deixou registado na sua palavra uma bênção que nós vamos procurar transmitir-vos, ainda que iremos cantar em inglês. Mas que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to
shine upon you, to shine upon you, and be gracious unto you. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, to shine upon you, and be gracious unto you. The Lord lift up the light of his countenance upon you. The Lord lift up the light of his countenance upon you, and give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. Disse Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sendo de novo gerados pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Muito bem, irmãos, vamos a inclinar o rosto para orar. Amado Pai que estás no céu, Senhor, obrigado por este sábado feliz, cheio de bênçãos, e agora no final, já começando uma nova semana, estamos aqui novamente dispostos a ouvir a Tua palavra. Que o Espírito prepare nosso coração, nossa mente, para entender, porque coisas espirituais são coisas espirituais. Nossa mente humana não tem capacidade de compreender as coisas do Espírito. Por isso precisamos que o Teu Espírito Santo faça o trabalho que sabe fazer e que ilumine nosso entendimento para compreender a Tua mensagem. Abençoa cada pessoa, Senhor, nas suas lutas, nos seus dramas, nos conflitos, nas provações que enfrenta, que cada um esta noite sinta a Tua mão poderosa em seu corpo. Abençoa também as milhares de pessoas que estão assistindo através das redes sociais, da rádio, recebendo a Tua palavra. Que o Evangelho alcance essas pessoas e que eles mostrem Teu amor, Tua misericórdia, Teu Espírito
teus braços abertos, sempre chamando eles ao arrependimento. Fala agora no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, tudo que começa nesta vida, termina. E esta semana foi uma semana muito, muito abençoada. Desde Porto, aqui, em Aveiro, esta manhã, enfim, Deus tem feito grandes coisas. Mais de 200 pessoas durante esta semana aceitaram Jesus como seu Salvador e expressaram seu desejo de continuar estudando a Bíblia para preparar-se para um futuro batismo. Quer dizer, as pessoas têm fome e sede de justiça. As pessoas precisam da palavra de Deus. Minha gratidão aos líderes da obra aqui na União, presidente, secretário, tesoureiro, os departamentais, todos eles, pelo carinho, pelo amor e pela colaboração, pelo trabalho que mostraram. Vocês têm uma equipe unida, uma equipe que trabalha no mesmo ritmo, todos desejosos de terminar a obra. Agora, pastores não terminarão a obra. Sozinhos não. Por isso precisamos do envolvimento de cada crente, o compromisso de cada membro de igreja. Porque quando Deus te deu a missão de compartilhar o Evangelho, não foi porque Deus não pode fazer isso. Em um minuto o mundo estaria evangelizado, se Deus quisesse. Quando Deus te deu a ti a missão de buscar uma pessoa para Cristo, é porque você precisa fazê-lo para crescer na vida espiritual. Não tem crescimento sem cumprir a missão. Tem muita gente preocupada em qualquer coisa, querendo ir para os céus, mas não se preocupa de buscar pessoas para Cristo. E essa é a coluna vertebral da conservação. Aceitar Jesus é simples. Tudo que você precisa ser é um pecador que se arrepende e clama, e já Jesus te alcançou com sua salvação. Agora, permanecer na experiência de salvação, isso não é fácil. Aí você tem que orar todos os dias, tem que estudar a Bíblia todos os dias e tem que buscar uma pessoa e trazê-la a Jesus. Bom, eu amanhã cedinho, bem cedinho, estou partindo para a Ilha da Madeira. À noite estarei pregando lá na ilha. Pego o primeiro avião na segunda, porque na mesma segunda estou partindo para Estados Unidos, de aí a República Dominicana, onde a quarta-feira começo outra campanha evangelística em Santo Domingo. E a vida continua. E vocês ficam aqui cumprindo a missão. Vamos ao texto bíblico desta noite. Romanos capítulo 7. Hoje o texto é grande. E vou ler todo, a partir do versículo 15. Só que a mensagem desta noite vai responder muitas inquietudes. Por que você quer andar nos caminhos de Deus e não consegue? O que acontece? Quanto mais promete a Deus que vai ser fiel, mais erra, mais cai. Aí cai uma vez, cai outra vez, cai outra vez. E finalmente chega à conclusão de que não adianta. Porque o diabo é astuto, sabe? Ele faz de tudo para fazer você cair. Uma vez que caiu, ele é o primeiro em vir e falar aqui. Não adianta, está vendo? Você promete, não cumpre nada. Para que insiste? Vai embora da igreja. Esta coisa não funciona. Esquece de Deus. Vive tranquilo.
Então, esta noite vamos entender por que tudo isso. Vejam o que diz a partir do versículo 15. Acompanhem a leitura na tela. Vou ir lendo versículo por versículo. Vou repetir uma frase de propósito que Paulo repete no texto. Diz assim, versículo 15: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. Não me compreendo, não me entendo. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Agora, quem está falando isto é Paulo, o gigante do evangelismo, o mestre da pregação, o fundador de igrejas, Paulo. Vocês acham que Paulo será salvo quando Cristo voltar ou não? E não, entanto, olha o que Paulo está escrevendo. Isto aqui que Paulo escreve é um tanto incompreensível, tanto assim que tem muito teólogo, tem muito estudioso da Bíblia, que acha que Paulo aqui não está falando da sua situação presente, que Paulo está falando de sua vida passada. Só que, se você lê o texto do capítulo 6, 7, 8, Paulo está falando do presente. E por que de repente começa a falar do passado? Ele não está falando do passado. Ele está falando da sua vida de convertido. Ele já era apóstolo. Por isso eu admiro Paulo. Porque Paulo não vai no púlpito para pregar como se ele fosse um santinho que nunca erra, que nunca falha. E dizer, vocês têm que caminhar, vocês têm que andar, vocês não podem pecar, vocês não podem cair. E aí todo mundo olha o Paulo e diz, como eu gostaria de ser como Paulo. Ele nunca cai, ele nunca falha, ele nunca erra. Porque às vezes os pregadores somos assim, pregamos aqui como se fôssemos anjinhos que não fazemos nada. E o povo olha e diz, olha, mas será que alguém pode viver esse tipo de vida que ele está pregando? Só que Paulo é diferente. Paulo vem aqui no púlpito e se despe, se mostra humano, não esconde suas fraquezas. Por isso veja o que diz o versículo 15. Porque nem mesmo eu compreendo a minha maneira de ser, a minha maneira de agir. Pois não faço o que quero fazer, o que prefiro. Eu faço o que detesto. Eu sei o que Deus quer de mim. Eu gostaria de andar nos caminhos de Deus. Mas quando eu percebo, eu já estou indo para outro lado. E o gigante Paulo, olha o gigante Paulo, falando de sua realidade. Então, se você em algum momento promete a Deus, diz, Senhor, vou andar nos teus caminhos, a partir de hoje minha vida vai mudar, e no dia seguinte já está caindo, não desespere, porque a vida de Paulo era assim, uma luta. E neste capítulo 7 de Romanos, você vai ver a maneira como ele termina. Capítulo 7 de Romanos é um grito desesperado de um homem que quer ser um bom cristão, de um homem que quer andar nos caminhos de Deus, mas descobre que não pode. Parece que tem dentro outra força. E é o que vai falar, veja. Novamente o 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 17. Neste caso, quem faz isto, que é isto? O mal. Neste caso, quem faz isto, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Percebam esta expressão, o pecado que habita em mim. Ele disse, eu quero ir para lá. Quando descubro, já estou indo para lá.
Ora, se eu quero ir para lá e estou indo para lá, mas eu quero ir para lá, então quem está indo para lá não sou eu. É o pecado que está dentro de mim. Agora, o que quer dizer Paulo quando diz o pecado que habita em mim? O pecado que mora em mim? O pecado que está dentro de mim? De que está falando Paulo? Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, então já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Segunda vez, antes já limos, agora segunda vez, o pecado que habita em mim. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Terceira vez, o pecado está dentro de mim. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, que quer fazer o bem, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Quarta vez, o pecado está aqui, o pecado está aqui, o pecado está aqui, o pecado está nos meus membros. E aí o versículo 24 é um grito desesperado, de um homem que não sabe o que fazer com sua vida. Diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? No original grego, esse verso 24 é terrível, porque a ideia é: desventurado homem de mim, quero morrer, não aguento esta vida, porque eu quero servir a Deus, eu quero andar nos caminhos de Deus, e quando percebo, já estou indo para outro lado. E se eu quero ir para lá, e estou indo para lá, então quem está indo para lá não sou eu. O pecado que está dentro de mim. E nesses 7, 8 versículos, Paulo repete 5 vezes a expressão: o pecado está dentro de mim, o pecado está dentro de mim, o pecado está dentro de mim. Mas quem está dizendo isso? Paulo. Não é qualquer miserável pecador, é Paulo, o gigante do Evangelho. Ele diz que o pecado está dentro dele. E que esse que vai caminhar por caminhos errados, não é ele, é o pecado que está dentro dele. O que Deus está querendo dizer esta noite para você? Para isso nós temos que entender que coisa é a conversão. Porque há muita gente que não entende o que é a conversão. Muita gente que pensa que, assim, eu me entrego a Jesus hoje, Jesus me converte. A partir de amanhã eu já sou um anjinho, já não comete erros, já vai caminhar nos caminhos de Deus, feliz da vida. Daqui a pouco nascem asinhas e partem voando para o céu. Mais de 200 pessoas esta semana aceitaram Jesus. E essas pessoas podem cair no perigo de pensar que porque vieram à frente e porque entregaram o coração a Jesus, agora já não cairão. E de repente, desde o sábado passado que aceitaram até hoje, já caíram. E aí já estão desanimados. Aí vão falar: não, então não fui convertido,
então não aconteceu nada na minha vida, tudo foi emoção do momento, fui lá, chorei, mas agora está tudo igual. Isso que você tem que entender esta noite. Isso que você tem que entender. Veja, quando você não está convertido, você tem uma natureza que chama-se natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, vou explicar de outra maneira. Para você entender o que é a natureza pecaminosa, temos que ir ao Jardim do Éden. No Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva com natureza perfeita. Que coisa é natureza perfeita? Inclinação a fazer o bem, tendência a fazer o bem. Para Adão e Eva, com a natureza perfeita que foram criados, fazer o bem era a coisa mais fácil da vida. Era algo natural. Para Adão e Eva, obedecer, andar nos caminhos de Deus, era como para você respirar. Alguém de vocês se esforça para respirar? Alguém de vocês pensa para respirar? Não. Respirar é natural. Você está correndo, está andando, está comendo, está respirando sem pensar, está dentro de você. Pois para Adão e Eva, quando saíram das mãos do Criador, obedecer, andar nos caminhos de Deus era natural, como respirar. Natural. Eles não se esforçavam para obedecer. Agora vem uma pergunta. E por que pecaram? Isso é que a gente nunca vai entender. E a Bíblia chama isso do mistério da iniquidade. Como um ser tão perfeito como Adão, que tinha inclinação para fazer o bem, foi fazer o mal. Ele, quando foi fazer o mal, ele foi contra a sua natureza. De certa maneira, obrigando sua natureza, porque sua natureza era para o bem. Ele, de certa maneira, teve que obrigar sua natureza a praticar o pecado. Mas quando pecou, aconteceu um mistério. Perdeu esta natureza com que foi criado. Perdeu. E adquiriu uma natureza estranha, inimiga, que chama a Bíblia natureza pecaminosa. E agora você vai me perguntar, pastor, o que é natureza pecaminosa? O contrário da natureza perfeita. Agora, com esta nova natureza, o que para Adão e Eva é natural, já não é respirar, já não é obedecer. Agora, o que é natural é desobedecer. É andar no caminho do pecado. E essa natureza passou todas as gerações. E quando você nasceu, quando eu nasci, nós viemos a este mundo trazendo a natureza caída, a natureza pecaminosa. Por isso, desde pequeninos, já somos pecadores. E isso temos estudado as outras noites. Todos somos pecadores. Todos nascemos com tendência a fazer o mal. Quando somos pequeninos, somos pecadores autênticos, nos mostramos pecadores. À medida que vamos crescendo, aprendemos a disfarçar nossa pecaminosidade, mas continuamos pecadores. E o que acontece na conversão? Na conversão, porque você nasceu com uma só natureza, que é a natureza pecaminosa, que te leva para o mal. Mas na hora da conversão, quando você se entrega a Jesus, Ele te dá a natureza de Cristo, a natureza que gosta de obedecer. E o que acontece com a outra, com que você nasceu? Com a má, com a pecaminosa? É como se Deus desse um golpe assim mortal nela. Mas e aonde vai? Vejam. Se na hora da conversão Jesus tomasse, arrancasse de você a natureza pecaminosa, a extirpa, a joga fora, a partir da sua conversão,
você não teria mais vontade de pecar. Porque de onde vem a vontade de pecar? Da natureza pecaminosa. Mas se na hora da conversão Jesus te arranca isso, já não tem mais vontade de pecar. Acontece que na hora da conversão Jesus não faz isso. A natureza pecaminosa morre, mas fica dentro de você. Só que agora, a partir da conversão, você passa a ser um ser humano com duas naturezas. A natureza de Cristo, que quer ir para lá, e a natureza má que está dentro de você, morta. E se permanecesse em estado cadavérico, a sua vida cristã seria fácil. Porque a nova criatura, a nova natureza, te levaria tranquilamente para andar nos caminhos de Deus. Mas acontece que esta natureza pecaminosa que nós tínhamos, morre na hora da conversão, mas pode ressuscitar em qualquer momento. Como assim? Se você passa um pouco de comida, ele acorda. Dá mais comida, acorda mais. Dá mais comida, começa a levantar-se. Alimenta, 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 fica forte. Eu vou fazer um exemplo para você entender. Vamos a imaginar que temos 2 tigres aqui na arena. Se agarram numa luta a morte, os 2 tigres. Mas depois eu separo. A este eu lhe dou comida 24 horas por dia. A este outro não lhe dou nada. Ou de vez em quando um bocadinho de comida para que não morra. A este comida. A este 2, 3 dias passam sem comida, um bocadinho para que não morra. A este comida. Aí este está pois gordaço, forte, robusto. E este pobre todo anêmico, famélico. Um mês depois, tira os 2 de novo na arena. Quem vai vencer? Este, lógico. Está gordo, está alimentado, está cheio de vida. Este coitado, nada. Esses 2 tigres estão vivos dentro de você. Um tigre é a natureza de Cristo, que você recebe na hora da conversão, quando você se entrega a Jesus. Outro tigre é a velha natureza, que na hora da conversão morre. E que coisa é a comida? Tudo que entra por teus 5 sentidos. Olho, ouvido, tacto, olfato, paladar. Principalmente, olho e ouvido. Tudo que você durante o dia ouve, vê, é comida para este ou comida para esta? Tudo. Prende a rádio, ouve uma música, essa música é comida para esta ou comida para esta? Liga a televisão, vai ver um programa, esse programa é comida para esta ou comida para esta? Vê um filme, esse filme vai ser comida para esta ou comida para esta? Agora, não vou falar da realidade de Portugal porque não conheço, vou falar da realidade brasileira. Dizem que no Brasil, o brasileiro médio assiste 30 horas de televisão por semana. 30 horas de televisão por semana. Agora eu pergunto, dessas 30 horas, quanto será comida para a natureza de Cristo? E quanto será comida para a natureza má? Vocês imaginam? Por isso é quando chega o momento das 2 naturezas se agarrarem, quem vai vencer? A natureza má, porque está melhor alimentada. Porque de todo dia, quanto tempo você lê a palavra de Deus? Quanto tempo você ora?
Quanto tempo você ouve uma música que te edifica? Quanto tempo você vê um programa que te edifica? E de todo dia, quanto tempo você usa para alimentar a natureza má? Por isso que tem muito cristão que já aceitou Jesus. Já foi convertido. E em um momento a natureza pecaminosa já estava morta. Mas ressuscitou. E agora você passa a ser um ser humano com duas naturezas, só que uma famélica. Você não dá comida para a natureza de Cristo. Para outra, você engorda, engorda, engorda. E aí a outra governa a vida. Agora vai entender a Paulo. Quando Paulo disse, quem está indo para lá não sou eu, mas o pecado que mora em mim, de quem está falando? Da natureza pecaminosa. Porque ele diz assim, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Mas quando percebo, já estou indo para lá. E se estou indo para lá, quem faz isso não sou eu. É o tigre que está dentro de mim. E por quê o tigre? Porque está alimentado. Mas Paulo, num momento da sua vida, descobre a chave. E quando escreve aos Filipenses, diz assim, portanto, tudo que é bom, tudo honesto, tudo que edifica, se há algo digno de louvor, que diz? Nisto, pensai. O que está falando? Alimenta a natureza de Cristo. Alimenta a natureza de Cristo. Alimenta a natureza de Cristo. E mata de fome. Sabe de que vai depender de tua vitória na vida cristã? Na medida em que você dê mais comida para a natureza de Cristo e menos comida para a natureza má. Se você assistir um filme de 2 horas, que é alimento da natureza pecaminosa, porque mata uno, viola o outro, abusa o outro, pratica sexo com outra mulher e todo. Comida da velha natureza. A boa natureza está aí, feliz da vida. Mas se você assistir um filme de 2 horas que vai alimentar esta, teria que assistir pelo menos um filme de 3 horas que alimente esta. Mas não, você não faz isso. A esta coitada você nunca dá comida. E esta outra gorda. Aí você se pergunta, por que eu quero servir a Deus e não consigo? Por quê? Porque a que está alimentada é a má. E te leva a fazer o que você não quer. Eu admiro Paulo. Porque a vida toda de Paulo é uma luta. Quando escreve aos Filipenses, ele diz assim, irmãos, eu ainda não cheguei. Eu ainda não sou perfeito. Mas eu me esqueço da minha derrota de ontem e prossigo para ver se um dia alcanço. Esse verbo prossigo, em grego, é o verbo lambanó. Que quer dizer lambanó em grego? É você caminha, subindo uma encosta. Já está chegando lá em cima, já estou suado, cansado, os pés estão doendo. Estou chegando. E quando você chega, descobre uma cima muito maior. Aí você lambana, prossegue. Já está chegando. Graças a Deus, já estou chegando. Chega, aí encontra outra cima muito maior. Aí você lambana, prossegue. Isso é prosseguir. E Paulo diz, eu prossigo. Nunca alcanço. Vou caminhando.
Prossigo para ver que coisa, se um dia alcanço. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, sua segunda epístola, Paulo está preso em Roma e está velhinho já vai morrer. E Paulo escreve uma coisa tão bonita. Lembra o que Paulo escreveu para Timóteo? Combati o bom, toda a sua vida foi combate. Combate contra quem? Contra a velha natureza pecaminosa. Mas quando chega velhinho, diz: combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Agora só me aguarda a coroa de justiça, a qual o Senhor juiz justo me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os portugueses e imigrantes que estarão reunidos lá em Lisboa. A promessa é tua. Você vai ser vitorioso. Quanta gente me diz: pastor, não, eu não. Eu vivo caindo. Se você cair, querido, levanta. Sim, pastor, e se torno a cair? Pues, torna a levantar. E se caio 50 vezes? Levanta 50 vezes. E se caio 1000 vezes? Pois 1000 vezes levanta. O reino dos céus não é de aqueles que nunca caíram. O reino dos céus é de aqueles que, mesmo tendo caído, acreditaram em Jesus e se levantaram e prosseguiram. Apesar de que os pés sangravam, apesar de que estavam cansados, apesar de que muitas vezes se desanimavam, prosseguiram. Na Bíblia eu encontro 2 tipos de pessoas. Enoque nunca pecou, não há um pecado registrado na vida de Enoque. E Deus um dia o levou vivo, porque era tão perfeito. História como de José. Que homem José, sabe? Quando meu filho mais velho nasceu, eu coloquei de nome ele José, porque eu admirava José da Bíblia. Que homem, que integridade. Um dia uma mulher bonita, casada, chegou perto, disse: olha, meu marido não está, ninguém vai nos ver. E José disse: não posso. Sim, mas ninguém nos vê. E que importa se ninguém nos vê? Meu Deus está vendo. Eu amo meu Deus. E eu não posso fazer isto contra meu Deus. Que tremendo José. Na Bíblia também encontro um Daniel. Um homem de oração. Um jovem imigrante valente, fiel. Não é porque estava longe do país que estava pecando, não. Longe do país, longe dos pais, longe da terra, fiel. Que Daniel. Mas na Bíblia também encontro histórias como a de Davi. Que miserável Davi. Não somente cometeu adultério, intriga política, assassinato. Que miserável. Eu acho que aqui ninguém fez o que Davi fez, já estaria preso. Encontro na Bíblia histórias como de Pedro, que tendo convivido corpo a corpo com Cristo, tendo caminhado 3 anos, na hora da provação, negou, jurou, amaldiçoou, dizendo: eu não conheço ele. Que miserável Pedro.
Mas quando chegarmos um dia no reino dos céus, aí estará Enoque, aí estará José, aí estará Daniel. E glória a Deus, nós podemos pensar, eles merecem. Só que aí também estará Davi. E aí também estará Pedro. Por que estará Enoque, José, Daniel? Porque seguraram a mão de Deus e nunca caíram. E por que estará Davi e Pedro? Porque embora caíram, creram em Jesus e se levantaram e continuaram caminhando. Por isso, toda manhã, quando eu me ajoelho, eu levanto meus olhos aos céus e digo, meu Deus, como gostaria de ser como Enoque, como José, como Daniel. Mas se por essas coisas não consigo ser como eles, pelo menos faz-me como Davi, como Pedro, que tendo caído, foram capazes de se levantar. Não desanima. Deus te ama. Deus tem um plano especial para você. O teu lugar no reino dos céus está reservado com nome. O teu nome está aí. E se você não chegar, a tua cadeira ficará vazia por toda a eternidade, porque ninguém poderá substituir você. Deus te ama. Pastor, mas eu estou tão longe. Pois retorna. Pastor, eu já caí tão baixo. Pois levanta. Às vezes o pecado bate tão forte em você que você cai. Já não tem nem sequer forças para levantar a mão dizendo, Senhor, toma a minha mão. Mas pelo menos levanta os olhos e diz, Senhor, não posso nem levantar a mão. Pode fazer algo por mim? E aí a mão poderosa de Jesus vem e toma você. Deus é tão bom que quando você se arrepende, pede perdão, e no dia seguinte cai e se ajoelha e diz, Senhor, eu estou aqui outra vez, Senhor, para te pedir perdão outra vez. Aí ele olha para você e diz, filho, outra vez? Por que outra vez? Se é a primeira vez que estou vendo você aqui. Porque quando Deus perdoa, esquece para sempre. Você é amado. Você é precioso para Deus. E esta noite eu vou fazer um convite, mas não é um convite especial, este é um convite para todos. Eu quero que, se vocês querem aceitar este convite, venham pelos corredores, venham por aqui, enchem tudo isso, porque este é um convite para todos. Sabe o que eu vou pedir? Se você quer estar na manhã gloriosa da ressurreição vitorioso, firme com Cristo, se você quer levantar, você quer se reavivar, você quer sacudir a poeira dos pés e dizer, Senhor, toma minha mão, eu creio em teu poder, não creio em mim, mas creio em teu poder. Eu vou pedir que você se levante e venha aqui à frente. Enquanto Eunice cantar, onde está Eunice? Levante-se com fé e venha. Venha. Fique aqui na frente. Quero fazer uma oração especial por todos. Triste eu vivia a vaguear, sem paz no meu viver, tão sozinha a caminhar.
que bem juntinho a mim existia um Deus de amor. Não há palavras para contar o gozo que eu senti ao vê-lo sorrido para mim. Olhei em seus olhos, senti seu grande amor. Feliz agora sou, pois Jesus me transformou. Triste vivias a vaguear, sem paz no teu viver, tão sozinho a caminhar. Quando um dia descobriste que bem juntinho a ti existia um Deus de amor. Não há palavras para contar o gozo que é sentir, ver Cristo sorrido para ti. Olha em seus olhos, sente o seu amor. Feliz agora és, pois Jesus te transformou. Pois Jesus te transformou. Ó Pai amado que estás nos céus, quando naquele dia a trombeta soar e Jesus aparecer nas nuvens dos céus, por favor, Senhor, que nenhuma das pessoas que está em pé esta noite falte. E se estaremos aí, não será porque somos anjinhos sem tentações. Será unicamente pela tua graça, pela tua força, pelo teu poder. Por favor, esta noite estende a tua mão poderosa e cura as feridas. Tem gente machucada aqui, machucada pelo pecado. Tem gente há muito tempo desanimada. Tem gente que tem caído na mediocridade de uma vida de derrota. Ó Senhor, manifesta o poder de teu Espírito esta noite. Concede a vitória aos derrotados. Rompe as cadenas de escravidão que amarra muita gente. Esta é uma noite de libertação. Tu és Deus grande e poderoso. Esta é uma noite de milagros. Paralíticos espirituais andarão. Cegos espirituais verão. Cadáveres espirituais ressuscitarão. Glória a Deus, Senhor, por teu poder. Neste momento, anjos cantam lá nos céus. E nas covas mais tenebrosas desta terra, as forças do maligno se escondem. Porque estes filhos foram arrebatados para ti. Nada poderá tocá-los enquanto estiverem escondidos em ti. Guarda-os até o fim, Senhor, em nome e pelos méritos de Jesus. Se nesta terra, queridos, eu não os vejo mais, eu quero vê-los no reino dos céus.
eu já estou mais para lá do que para aqui. Eu, como Paulo, eu digo, já meu dia está chegando. A morte vai me encontrar pregando o Evangelho. Mas eu espero, assim, com alegria, amanhã da ressurreição. E esse dia quero ver vocês vitoriosos. E se estarão aí, volto a repetir, não será porque nunca caíram, será porque acreditaram no poder de Jesus. Levántate. Que este momento te acompanhe dia a dia, até o dia final. Um abraço para todos, felicidades.